Olá pessoal, tudo bom? Vamos retornar ao nosso estudo agora. A gente vai tratar sobre dois direitos específicos, tá? Assegurados aqui para a população negra. O direito de moradia e o direito de acesso à terra. Vamos começar aqui, ó, com o artigo 27. Dispositivo muito simples. Também a lei responsabiliza o poder público por elaborar e implementar políticas públicas capazes de promover o acesso da população negra à terra e às atividades o quê? Produtivas no campo. Então, ter propriedade de terras rurais e também o quê? Ter possibilidade de desenvolver atividades econômicas. Então, aqui para falar sobre acesso a crédito para a população negra, capacitação, auxílio do governo por meio de auxílio técnico ou financeiro também. Então, nós temos aqui vários mecanismos para assegurar esses dois direitos da população negra. Veja só, o 28, por exemplo, ele fala sobre o financiamento agrícola, olha só. Para incentivar o desenvolvimento, então, dessas atividades, conforme eu te expliquei aqui, o poder público promoverá ações para viabilizar e ampliar o seu acesso ao financiamento agrícola. Então, linhas de crédito específicas, tá, com taxas de juros diferenciadas para assegurar o exercício de atividades econômicas na terra pela população negra. Temos agora também a assistência técnica rural, a simplificação do acesso ao crédito agrícola e o fortalecimento da infraestrutura logística para escoamento da produção. Então, olha só, serão assegurados à população negra também assistência técnica rural, simplificação do acesso ao crédito agrícola e o fortalecimento da infraestrutura de logística para comercialização do produto. Veja só, aqui também o apoio na educação e orientação profissional agrícola. De novo, o poder público também vai promover a educação e a orientação profissional agrícola para trabalhadores negros e comunidades negras rurais, justamente para que eles possam ser o quê? Capacitados para desenvolver atividades rurais. Tanto o trabalhador negro, que trabalha em alguma fazenda, por exemplo, e as comunidades negras rurais independentes, para que elas possam também se tornar autossuficientes, possam produzir, possam usar técnicas mais inovadoras, mais eficientes de produção e poder ter competitividade no produto com o seu... ter competitividade no mercado com o seu produto, tá? Agora veja só que os artigos seguintes agora vão trazer direitos especificamente relacionados, pessoal, às remanescentes dos quilombos, tá? As comunidades remanescentes dos quilombolas. Essas atividades aqui são importantes porque esse grupo aqui, como te disse, em muitos aspectos eles são assemelhados aos índios, tá? Então, no sentido de ser uma comunidade que tem uma cultura própria, específica, né? Então, nesse caso específico de cultura própria desses remanescentes dos quilombos, o Estado vai cooperar com eles para que eles possam, primeiro, ser autossuficientes, ou seja, para produzir, para atender às suas próprias necessidades, mas também incentivar que eles possam ter tecnologias aptas a poderem ingressar no mercado de trabalho e oferecer seus produtos numa feira, no supermercado, e assim, claro, ter renda e melhorar a sua vida. Então, veja só que nós temos, em primeiro lugar, o direito de propriedade assegurado aqui. Depois você pode ler, se você quiser, o artigo 65 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Esse dispositivo, pessoal, ele prevê o seguinte: todos os remanescentes de quilombos, tá? Dos antigos quilombos, que já estavam ocupando essas terras quando a Constituição entrou em vigor, eles receberam, pelo texto constitucional, o direito de se tornarem proprietários dessa terra. Esse detalhe, ele é regulamentado por meio desse decreto aqui, ó, o decreto 4887, que vai trazer, então, essas regras específicas sobre a comunidade. Só vou corrigir aqui, é 68, tá? Artigo 68 das disposições constitucionais transitórias, tá? Esse artigo 68, que fala sobre que essas terras que são ocupadas por esses remanescentes, quando a Constituição entrou em vigor, elas têm que ser transferidas para eles, tá? O Estado vai ter que desapropriar aquelas terras, se for o caso, e transferir a propriedade para esse remanescente de quilombos, para que nessas terras eles possam viver a vida deles, né? E também desenvolver atividades econômicas. Olha só, aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, e aí quando entrou em vigor a Constituição, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes o quê? Os respectivos títulos de propriedade. Isso é praticamente o mesmo texto aqui do artigo 68 do ADCT e que é disciplinado por esse decreto específico aqui. Esse decreto cai em algumas provas, por exemplo, caiu no MPU em 2018, por exemplo, tá? Mas esse é um decreto que não acho tão importante, não.
Veja ainda o artigo 32, que vai falar agora sobre o desenvolvimento sustentável dessas comunidades. O Poder Executivo vai elaborar e desenvolver políticas públicas especiais voltadas para o desenvolvimento sustentável desses remanescentes, tá ok? Respeitando o quê? As tradições, proteção ambiental das comunidades. Esse assunto tem um outro decreto que trata sobre isso. Esse decreto também caiu no MPU em 2018, tá? Caiu na prova do MPU em 2018. Então, dependendo do concurso, pode ser que sejam cobradas essas matérias aqui. Se for cobrado, a gente vai gravar para você ter um curso, então, completo sobre essa matéria. Mas, por enquanto, a gente está preocupando apenas com o Estatuto da Igualdade Racial, que é a norma básica sobre essa disciplina, tá ok? Veja ainda, pessoal, que o artigo 33 vai falar sobre um tratamento especial que poderá ser aí dirigido a essas comunidades, tá ok? Justamente para assegurar a ela assistência técnica e linhas especiais de financiamento. Veja só, para fins então de política agrícola, os remanescentes das comunidades dos quilombos receberão dos órgãos competentes tratamento especial diferenciado, assistência técnica e linhas especiais de financiamento público. Qual que é o objetivo disso, pessoal? É garantir que eles possam realizar atividades produtivas nas suas terras e também ter a infraestrutura necessária, como máquinas ou outros tipos de apoio para poder desenvolver atividade econômica com eficiência, tá ok? Então veja que, comprovando que eles são membros dessas comunidades, eles terão linhas de crédito especiais para poder ter acesso a desenvolvimento agrícola aí na sua terra, tá? Veja ainda, pessoal, que nós temos a questão do direito de representantes dessas comunidades, pessoal, participarem da formulação das políticas públicas. É evidente, olha só, os remanescentes das comunidades dos quilombos se beneficiarão de todas as iniciativas previstas nessas e em outras leis para a promoção da igualdade étnica. Ou seja, lógico que isso aqui não precisa nem estar escrito, mas o legislador, para evitar qualquer tipo de dúvida, diz o seguinte: os membros das comunidades remanescentes dos quilombolas têm os mesmos direitos que são assegurados para os negros que não fazem parte dessas comunidades. Ou seja, os direitos aqui para o negro referem-se a todos os negros, inclusive os negros que são moradores dessas comunidades dos antigos quilombolas, tá? Continuando aí, pessoal, veja só agora a questão, ainda nesse caso, agora do direito à moradia. Essa política aqui é interessante do artigo 35, porque ela vai prever, pessoal, uma preocupação interessante para aquela população negra que vive em condições degradantes, ou seja, vive em situações em que a sua moradia não é adequada. Essa população negra que vive nessa circunstância em que a sua moradia não é adequada, ela vai ter uma política específica dirigida a ela. Olha só o que nós vamos ter aqui. O poder público garantirá a implementação de políticas públicas para assegurar o direito à moradia adequada da população negra, que vive em favelas, cortiços, áreas urbanas subutilizadas, degradadas e em processo de degradação, a fim de reintegrá-las à dinâmica urbana e promover melhorias no ambiente e na qualidade de vida. Então veja que essa política aqui, ela é específica para essa parte da população negra, tá? Que vive nessas condições. Essas pessoas que vivem nessas condições, elas não estão tendo o seu direito à moradia digna, respeitado. Essas circunstâncias aqui não são circunstâncias adequadas para se exercer o direito à moradia. Então, nesse caso aqui, ó, o poder público vai de novo garantir o quê? A implementação de políticas públicas para reintegrá-las à dinâmica urbana e promover o quê? Melhorias no ambiente e na qualidade de vida dessas pessoas. Veja ainda que esse direito à moradia, para os efeitos desta lei, inclui, pessoal, não apenas uma casa boa, um provimento habitacional. Porque não adianta nada você dar uma casa boa para essa pessoa no meio do deserto, ou seja, sem infraestrutura necessária para a sua vida. Então, além da casa, que é lógico, é o princípio desse direito, deve-se garantir também toda a infraestrutura, como asfaltamento, escolas, hospitais, enfim, segurança, iluminação pública, redes de água e de esgoto, justamente para dar o suporte necessário de infraestrutura para que ela possa exercer o seu direito de moradia com dignidade. Então, o direito à moradia adequada para os efeitos da lei inclui não apenas o provimento habitacional, mas também a garantia da infraestrutura urbana e dos equipamentos comunitários associados à função habitacional. Aqui, equipamentos comunitários, entendam como hospitais, creches, escolas, tá ok? Bem como a assistência técnica e jurídica para a construção, a reforma ou a regularização fundiária
da habitação em área urbana, tá ok? Então, é tudo isso aí que está englobado dentro do direito à moradia. Veja ainda que o 36 agora traz um dispositivo que eu não acho tão relevante. Ele fala sobre ações específicas para a população negra que vão ser desenvolvidas dentro do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Esse sistema aí, pessoal, visa o quê? Garantir moradia para pessoas com baixa renda, essas moradias de interesse social. Então, olha só, os programas e projetos e outras ações governamentais no âmbito desse sistema devem considerar o quê? As peculiaridades sociais, econômicas e culturais da população negra, ou seja, dentro desse sistema deve haver ali um braço dessa política pública para atender especificamente as peculiaridades da população negra, as suas peculiaridades sociais, as suas peculiaridades econômicas e culturais, justamente para que esse direito à moradia possa ser exercido respeitando essas suas peculiaridades. Além do mais, o Estado, o DF e os municípios estimularão e facilitarão a participação de organizações e movimentos representativos da população negra na composição dos conselhos constituídos para fim de aplicação do Fundo Nacional de Habilitação de Interesse Social. Veja ainda que o artigo 37 nos apresenta que os agentes financeiros públicos ou privados promoverão ações para viabilizar o acesso da população negra aos financiamentos habitacionais. Aqui, agentes financeiros são os bancos, né, públicos ou privados. Beleza? Vamos ver, pessoal, como é que esse assunto pode ser cobrado na sua prova. Depois a gente continua a análise dos próximos direitos fundamentais. Então, olha só, questão número 1 aí, muito simples, vai dizer o seguinte, olha só. Com base no Estatuto da Igualdade Racial, o poder público garantirá a implementação de políticas públicas para assegurar o direito à moradia adequada da população negra que vive em favelas, cortiços, áreas urbanas, subutilizadas, degradadas ou em processo de degradação, a fim de reintegrá-las à dinâmica urbana e promover melhorias no ambiente e na qualidade de vida. Pessoal, a questão praticamente copiou esse artigo aqui, né? Ela praticamente copiou o caput do artigo 35, tá ok? Sem muito detalhe, né? Ela apenas copiou o dispositivo, tá ok? Vamos aí para a próxima questão, questão número 25. Veja só, questão número 25. Assina a alternativa correta, considerando-se as disposições da Lei Federal número 12.288, que é o Estatuto da Igualdade Racial. Vamos lá. Letra A. Essa é a 25, né? Isso. É assegurada a assistência religiosa aos praticantes das religiões de matriz africanas, internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, excluídos os casos de pena privativa de liberdade? Claro que não, pessoal. As pessoas que estão presas continuam com o direito de exercer a assistência religiosa, de receber a assistência religiosa, tá? Letra B. Os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil serão ministrados por meio de componente curricular específico, resgatando sua contribuição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural do país. Errado, pessoal. Não é um componente curricular específico. Lembra, pessoal, que todo o currículo escolar vai ter que ser permeado por essas disciplinas, tá? Depois você lê de novo lá o artigo 11. Não vai ter um currículo específico, uma matéria específica nesse sentido. Essa matéria, esse assunto vai ser permeado, ele vai estar presente em todo o currículo escolar, tá ok? Mas principalmente nas matérias de literatura, artes e história. Letra C. É facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos capoeiristas formados em educação física? Não, pessoal, até já falei isso para vocês. Tem que ser aqueles capoeiristas tradicionais formalmente reconhecidos, tá? Então restou a letra D. Para incentivar o desenvolvimento das atividades produtivas da população negra no campo, o poder público promoverá ações para viabilizar e ampliar o seu acesso ao financiamento agrícola? Sim, também copiou um dos dispositivos desta lei. Vamos para a questão número 26. Sobre o acesso à terra, marque a incorreta. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os respectivos títulos? Questão verdadeira, é aquele dispositivo que eu falei que repete praticamente o texto do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Para fins de política agrícola, os remanescentes das comunidades dos quilombos receberão dos órgãos competentes tratamento especial diferenciado, assistência técnica e linhas especiais de financiamento público, destinadas à realização de suas atividades produtivas e de infraestrutura. A questão também está verdadeira. Essa é uma das disposições literais que nós acabamos de ler.
Os remanescentes das comunidades dos quilombos se beneficiarão de todas as iniciativas previstas nessa lei e em todas as leis para a promoção da igualdade ética? Exato, né? Eles têm os mesmos direitos que o restante da população negra. E letra D, o Poder Legislativo Federal elaborará e desenvolverá políticas públicas especiais voltadas para o desenvolvimento sustentável dos remanescentes das comunidades dos quilombos, respeitando as tradições da proteção ambiental das comunidades. Aqui o erro é muito simples, tá? Não é o poder legislativo, é o poder executivo, tá bom? Então, restou aí letra D como gabarito. Vamos então, continuando, pessoal. O próximo assunto que a gente vai tratar agora é sobre o quê? O direito ao trabalho da população negra, tá ok? Direito ao trabalho da população negra. Também os dispositivos aqui são muito simples, tá? São mais normas programáticas, tá? Que são ordenanças para o poder público fazer uma determinada coisa sem entrar em muitos detalhes. Então, veja, o artigo 38 vai falar uma coisa interessante, e esse aqui cai com uma certa frequência em prova dentro dessa parte de direito do trabalho, que é sobre quais os instrumentos normativos, pessoal, que devem ser levados em consideração quando da implementação da política de inclusão da população negra no mercado de trabalho. Ou seja, quando o governo for implementar políticas de trabalho para a população negra, quais são as normas que devem ser observadas? Aí são essas aqui, ó. Esse estatuto, claro, essa Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, que cai em alguns concursos, essa convenção assinada junto à OIT, que é a Convenção número 111 da Organização Internacional do Trabalho, tá, que trata da discriminação no emprego e na profissão, e os demais compromissos formalmente assumidos pelo Brasil perante a comunidade internacional. Agora, veja só, já caiu em uma questão, eu daqui a pouco vou fazer com você, e apesar de não estar escrito aqui, é evidente também que na implementação dessa política pública deve ser observada a Constituição Federal, é claro. Então, apesar de não estar aqui, é lógico que a Constituição Federal também é uma da norma que tem que ser observada quando da implementação da política de trabalho para a população negra. E aí o artigo 39, pessoal, vai falar sobre algumas medidas, tá? Propositivas que deverão ser tomadas, então, para assegurar essa garantia de oportunidades no mercado de trabalho. Então, o poder público promoverá ações que assegurem a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, inclusive o quê? Mediante a implementação de medidas visando a promoção da igualdade nas contratações do setor público e o incentivo à adoção de medidas similares nas empresas e organizações privadas. Então, veja só que no caso do poder público, ele vai implementar. No caso da iniciativa privada, ele vai incentivar que medidas semelhantes sejam adotadas. As mais importantes aqui, né, são as cotas, tá ok? As cotas no caso brasileiro. Então, veja só. A igualdade de oportunidades, ela é alcançada como, pessoal? O parágrafo primeiro diz quando se adota políticas e programas de formação profissional, de emprego e de geração de renda voltados o quê? Para a população negra. Então, você capacitando essa população negra, você vai garantir que ela tenha acesso a emprego e, por consequência, geração de renda, independência, enfim, a felicidade como destino final dessa pessoa. Além do mais, as ações visando a promover a igualdade de oportunidades na esfera administrativa pública faz-se por meio de normas estabelecidas ou a serem estabelecidas em legislação específica e em seus regulamentos. O poder público também vai estimular, por meio de incentivos, a adoção de iguais medidas pelo setor privado. Então, o Estado pode, por exemplo, criar benefícios fiscais ou outros tipos de benefícios para empresas, pessoal, que criem cotas para negros ou outros tipos de mecanismos para assegurar que os negros tenham participação efetiva na empresa ou no mercado de trabalho. Além do mais, as ações que trata o caput desse artigo assegurarão o princípio da proporcionalidade de gênero, tá? Então, alcançar tanto homens quanto mulheres negras. Além do mais, será assegurado o acesso ao crédito para pequena produção nos meios rural e urbano com ações afirmativas, para mulheres negras. Então, lembra daquela desigualdade, pessoal? Lembra da desigualdade de gênero e de raça? Essa desigualdade que é dirigida especificamente para a mulher negra. Então, nesse caso específico, veja, as mulheres negras vão ter ainda uma política mais especial, pessoal, olha só, de acesso a crédito, para que elas possam desenvolver ali um pequeno comércio e ter independência financeira, ok? Veja ainda, o poder público promoverá campanhas de sensibilização contra a marginalização da mulher negra no trabalho artístico e cultural. Outra coisa também que vai ser feita, novamente, para combater especificamente aqui aquela desigualdade de gênero e de raça. Veja ainda que o poder público vai promover ações
com o objetivo de elevar a escolaridade e a qualificação profissional nos setores da economia, que contem com alto índice de ocupação por trabalhadores negros de baixa escolarização. Tá bom? Pessoal, ainda continuando sobre o direito do trabalho, olha só o artigo 40. Esse aqui eu não acho tão importante, tá? Sinceramente, ele vai falar especificamente do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Esse Fundo de Amparo, pessoal, é um fundo federal que tem como finalidade socorrer e auxiliar os trabalhadores em situações específicas conforme definido na lei que o criou. Esse fundo, por meio do seu conselho, formulará políticas, programas e projetos voltados para a inclusão da população negra no mercado de trabalho e orientará também a destinação de recursos para financiar essas atividades que vão incentivar o ingresso na inclusão da população negra no mercado de trabalho. Mas não acho tão importante assim. Veja ainda o 41, que vai estimular o empreendedorismo da população negra, ou seja, que os negros possam assumir condições de patrões e desenvolver atividades econômicas como empresários. Então, as ações de emprego e renda promovidas por meio de financiamento para a constituição e ampliação de pequenas e médias empresas e de programas de geração de renda contemplarão o quê? O estímulo à promoção de empresários negros. Veja ainda que o poder público estimulará as atividades voltadas ao turismo étnico, com enfoque nos locais, monumentos e cidades que retratem a cultura, uso e costume da população negra. Então, você vai ver aqui a Bahia como talvez o ponto mais importante, né, de turismo negro do Brasil. Lá, talvez, em Salvador, seja talvez a cidade emblema da cultura negra brasileira, né? O negro é a imagem, é a representação de Salvador, né? Quem já foi lá já viu que isso é muito forte lá em Salvador, na Bahia. Eu já fui lá uma vez. Então, olha só, o poder público vai estimular essas atividades voltadas ao turismo étnico. Tá, ok? O turismo, então, que leva em consideração as peculiaridades e características da cultura étnica. Então, por exemplo, quando você vai no carnaval, esse aqui é um turismo étnico, tá? Porque você vai atrás de uma manifestação cultural que é influenciada praticamente pela população negra. Hoje já se tornou uma festa nacional, né? Mas ela sem sombra de dúvida, algo inspirado na cultura negra, né? Veja ainda que temos a questão do artigo 42, que fala sobre a possibilidade de reserva de vagas. Olha só, em concursos públicos, cargos em comissões e outras atividades específicas. Então, o Poder Executivo Federal poderá implementar critérios para provimento de cargos em comissão e funções de confiança destinados a ampliar a participação de negros, buscando reproduzir a estrutura da distribuição étnica nacional ou, quando for o caso, estadual, observado os dados demográficos oficiais. Então, olha só, nós temos uma lei no Brasil, que é a Lei 12.990, que cria cotas para concursos públicos federais. Ela vigerá até 2024, tá? Mas, veja só, esse dispositivo ainda permite que, além das cotas que você já tem em concursos públicos, tá? Para provimento de cargos efetivos, você pode ainda criar cotas em cargos em comissão ou funções de confiança. O objetivo aqui, então, é assegurar que também nessas situações haja uma representatividade que represente a distribuição demográfica da população, tá ok? Então, como esses cargos são de livre nomeação e livre exoneração, fica até mais fácil você observar esse princípio da proporcionalidade. Por exemplo, o Ministério Público, estou falando isso porque caiu uma legislação específica no último concurso do Ministério Público, que foi a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público número 170. E lá eles praticamente copiam esse dispositivo aqui, assegurando também que essa reserva vai ser observada, inclusive também nos estágios. Apesar de não estar aqui falando de forma explícita estágios, né? Também nos estágios, quando o Ministério Público for contratar aí um estagiário para auxiliar nas funções do órgão. Tá bom? Vamos ver como é que cai isso aí na sua prova. Olha só. Sobre o direito ao trabalho da população negra, marque a incorreta, tá? Questão, então, 27. O poder público promoverá ações que assegurem a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, inclusive mediante a implementação de medidas visando a promoção da igualdade nas contratações do setor público, e obrigará a adoção de medidas similares nas empresas e organizações privadas. Errado, pessoal, não é obrigará não, é incentivará. Isso faz toda a diferença, tá ok? Então tá aí, deixa eu gabarito a questão, porque era errada, né? Vamos ver as próximas. A igualdade de oportunidades será lograda mediante a adoção de políticas e programas de formação profissional, de emprego e de geração de renda voltados para a população negra. A questão também está
verdadeira. Letra C. As ações de emprego e renda promovidas por meio de financiamento para a constituição e ampliação de pequenas e médias empresas e de programas de geração de renda contemplarão o estímulo à promoção de empresários negros? Exatamente, também acabamos de estudar. O Poder Executivo Federal poderá implementar critérios para o provimento de cargos em comissão e funções de confiança destinados a ampliar a participação de negros buscando reproduzir a estrutura da distribuição étnica nacional ou, quando for o caso estadual, observar os dados demográficos oficiais? Exatamente também. E o poder público promoverá campanhas de sensibilização contra a marginalização da mulher negra no mercado de trabalho artístico e cultural? Exatamente, tá bom? Pessoal, no próximo bloco a gente volta tratando ainda dos direitos fundamentais. Agora nós vamos falar especificamente agora sobre o direito ao quê? Relacionados aos meios de comunicação, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente volta para a gente continuar e já está acabando essa parte dos direitos fundamentais. Próximo bloco a gente já termina. Um grande abraço, tchau.